iniciar mais um evangelho, né? De acordo, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Paulo. A vida, exprimindo os desígnios do Criador, assumirá para contigo atitudes adequadas, atitudes que assumes para com elas. Honra aos títulos que procuras honrar. Tratamento correto é conduta correta. Dignidade ao que dignificas. Experiência na pauta de tua escolha. Instrução no nível em que te colocas. Confiança no grau de tua fé. Distinção naquilo em que te distingues. Respeito em tudo que te faça respeitável. Versão disso ou daquilo conforme os teus desejos. Clareza ao que alientes. Isso significa igualmente que seja qual for a posição em que te situes, tens a resposta da vida na vida que procuras. É assim que dor ou alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz, em osso caminho, será sempre salário moral de acordo com as nossas próprias obras. Então, quer dizer, você faz a sua vida, ponto final. Ah, mas eu queria aquilo, mas aconteceu aquilo lá. Ah, mas é você que está falando lá. Então, quer dizer, nós sempre vamos fazer a nossa vida. E a gente vai sempre colher aquilo que a gente fizer. Então, não tem como, mas fulano me fez mal. Como você absorveu? Entendeu? Então, tem tudo isso. Nosso destino, a nossa vibração, ela depende de nós. Então, tudo que a gente fizer também, pelo que eu entendo, pelo que eu ando aprendendo, tudo tem que ter responsabilidade, né? Ah, mas a vida não dá pausa? Infelizmente, a vida não dá pausa, né? Você tem que ser responsável com as menores coisas. Fala, nossa, mas até isso. Dá um exemplo chatinho. Hoje eu tô medicando ele, porque ontem, o que ele às vezes fazia aquela cara de pidão, eu dava, às vezes, produto assim, um alimento que era tóxico para ele. Ah, mas vamos viver assim, mais livre, né? Sem muita pressão, né? E aí? Sem responsabilidades daquilo que, é assim, tem que fazer assim, senão acontece aquilo. E aí? Agora, hoje eu tô medicando ele. Então, quer dizer, tudo a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Em tudo. Então, vamos continuar a leitura do Evangelho, né? A gente dá motivos do Evangelho, né? Que é de uma maneira escrita mais simplificada. A gente viu sobre samaritanos, né? Nazarenos, publicanos. Hoje a gente vai ver sobre os peageiros, né? Quem eram os peageiros? Peageiros eram os cobradores inferiores. Então, a gente viu que publicanos eram cobradores de taxas, né? E peageiros. Publicanos eram cobradores de taxas. E peageiros eram os cobradores inferiores encarregados de receber a peagem, pagamento, para a entrada nas cidades. Então, a gente às vezes vê esses filmes, né? Que tem lá antigo, que fala de pirata, ou filme assim de época, né? Que fica a pessoa, o barco chegava, né? Ficava alguém lá colocando o barco, com aquele papel lá, com a lista na mão, quem tinha chegado, né? Quem estava entrando. Então, é praticamente isso, né? Não precisa ser literalmente no barco. Que hoje, né? Hoje a gente tem os negócios dos carros, né? Mas não é em todos os lugares. Hoje já não tem isso, né? Quem tá entrando na cidade. Fulano de tal, tá entrando na cidade. Suas funções correspondiam mais ou menos a dos funcionários aduaneiros e dos cobradores de taxas sobre mercadorias. Sofriam também hoje, né? Hoje nos portos, nessas coisas. Mas naquela época parece que era quem entrando na cidade. Eu não sei se era só por ato de comércio. Sofriam também a reprovação aplicada aos publicanos em geral. É por essa razão que encontramos frequentemente no Evangelho o nome de publicano
ligada à designação de gente de má vida. Essa qualificação não se referia aos dissolutos e aos vagabundos. Era uma expressão de menosprezo, sinônimo de gente de má companhia, indigna de relações com gente de bem. Então, quando você vê não é publicano, era o ofício, né, que a pessoa fazia, né, como peageiro, e que naquela época que não tem a organização que tem hoje com toda a organização que tem sobre os impostos, né, ele é desviado, ele não chega onde tem que chegar. Então hoje, nem que você vê que coisa, né, antigamente falava que ruim era só o rei, o imperador, não sei quem, os publicanos, os peageiros. Deu-se poder à população, que é o que hoje tem, né? Vai lá, os políticos, o Estado manda, e aí ele passa por muitas pessoas até o seu destino chegar final. E essas muitas pessoas são pessoas da população, né? Cada um exercendo uma função, mas são da população. Então deu-se poder à população, e o que ela fez? Ela desvia, ela embolsa, né? Então naquela época, como não era a população, então era só um ou outro que era gente de má vida, né? Aí hoje que é a população, então a população mesmo se embolsa, então no fim, né? Gente de má vida tá ali dentro da pessoa, no caráter da pessoa, né? Pode ser qualquer pessoa. Então deu-se poder à população, né? A população embolsa, né? Tá lá. Então, como população, as pessoas que estão em determinados cargos é da sociedade, é da população, né? Então, fariseus. Do hebraico parash, né? Divisão, separação. A tradição constituía parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião das interpretações sucessivas dadas aos trechos das escrituras que se haviam transformado em artigos de dogma. Isso era entre os doutores motivo de discussões intermináveis, na maioria das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, as semelhanças da disputa teológica das sutilezas da escolástica medieval. Daí surgiram diferentes seitas que pretendiam cada qual o monopólio da verdade e, como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente entre si. Fariseus, pessoas que via teologia, não entendiam. Entre essas seitas, as mais influentes era dos fariseus, que tinha Hilel como chefe, doutor judeu nascido da Babilônia. Entendi. Então, naquela época, né, várias tipo assim, grupos, né, grupos grandes de pessoas extensas, de uma quantidade maior. Cada uma, ela tinha um nome praticamente assim, e cada uma falava sobre a teologia da época, né? Não falava sobre o ensinamento da época, né? E todas elas queriam ter razão. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que tinham Hilel como chefe, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma célebre escola, onde se ensinava que a fé só era dada pelas escrituras. Você vê, a fé só é dada pelas escrituras. Então, fé não é mais um sentimento, né? Fé. Sua origem remonta aos anos 180 a 200 a.C. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob o domínio de Hircânio, sumo pontífice, o rei dos judeus, e sob o domínio de Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria. Não obstante, como este último lhe restituiu as honras e os bens, eles recuperaram o poder, conservando-o até a ruína de Jerusalém. No ano 70 da era cristã, quando então o seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Gente, as coisas se transformam, né? A gente não deve se apegar a quase nada, né? Porque você vê, as coisas se transformam, as eras vai indo, né? Algumas cidades perdem o seu nome,
algumas coisas eram vistas de uma maneira, vista de outra, principalmente bens materiais, né? Ou aqueles carros da minha infância, nossa, não era qualquer um que podia ter, não. Hoje você não vê nem no ferro velho. Nem no ferro velho você consegue ver aquele carro. Se deixar no meio da rua, fica lá parado. E na minha infância, às vezes, né? As pessoas ali, quantas pessoas assassinaram, né? Quantas pessoas se tornaram escravas para ter um carro daquele lá, né? Escravas do próprio esforço, né? E hoje não tem nem no ferro velho. A gente tem que prestar atenção, né? Como que a gente está vivendo, o que você quer da vida, né? Os fariseus desempenhavam papel ativo nas controvérsias religiosas, observadores serviços das práticas exteriores do culto e das cerimônias tomados de ardoroso proselitismo. Inimigos das inovações, afetavam grande severidade de princípios. Mas sobre as aparências de uma devoção meticulosa escondiam costumes de dissoluto muito orgulho e, sobretudo, excessivo desejo de dominação. A religião para eles era um meio de subir do que objeto de uma fé sincera. Tinham apenas exterioridades e ostentação de virtude, mas com isso exerciam grande influência sobre o povo, passando para este como santos personagens. Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. Criam, pelo menos professavam crer na providência, na imortalidade das almas, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Achava que você podia voltar no mesmo corpo, né? Que não é. Jesus, que acima de tudo prezava a simplicidade e a qualidade de coração, que preferia da lei o espírito que vivifica a lei que mata, entregou-se durante toda a sua missão ao desmascarar essa hipocrisia. Em consequência, os transformou em seus inimigos encarniçados. Foi por isso que eles se ligaram com os príncipes dos sacerdotes para revoltar o povo contra ele e fazê-lo sacrificar. Afinal, quem venceu? Jesus, né? Alguém lembra desse tal de fariseu? Ninguém, né? Você só fica sabendo quando você lê. Já é lá. Então, quer dizer, naquela época já tinha professava crer na providência e na mortalidade da alma. Então, já sabia que na eternidade das penas, na ressurreição dos mortos. Não existe eternidade das penas, né? Existe progresso. Ressurreição do mesmo corpo, a ciência mesmo já desmascara isso, porque o corpo putrifica. Então, quer dizer, Jesus já quis quebrar aquilo, né, que poderia ser errôneo, né? Uma falsa ideia. Porque o importante é a gente se evoluir moralmente, né? Então, a gente viu já hoje sobre os peageiros, né, e os fariseus, e vamos continuando vendo, então, sobre o significado, né, de cada um, e quando a gente lê no Evangelho, pelo menos a gente tem noção sobre o que está sendo falado, né? Vamos, então, encerrar mais o Evangelho de hoje. Muito obrigada pelo dia de hoje, né, pelo ar que respiramos, né, pela chuvinha que deu, por essa imagem bonita da minha janela, pelo cachorrinho, pelo pichotinho, pela minha mãe, pelos parentes, né? Pelo trabalho. Iluminai a todos, né? Pai amado, Jesus querido, santificado venha a nós, vós, o vosso reino de misericórdia, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na mesma medida que nós perdoarmos nossos devedores, não nos deixando descobrir a tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal, e assim seja.